E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o professor Peter. Nossa aula de hoje é um experimento sobre reflexão da luz e refração da luz. Mas antes de começarmos nossa aula, dê um like lá nesse vídeo e inscreva-se no canal Paradoxo da Física. Então, boa aula! Então vamos lá, gente. Antes de começarmos o próprio experimento, de reflexão, que mexe com reflexão e com refração, a gente precisa dar uma recordada muito rápida sobre o que é reflexão da luz e o que é refração da luz. Reflexão é quando o raio de luz incide em uma superfície lisa, como por exemplo um espelho, que é esse caso aqui, ó, ele incide e sofre a reflexão. A reflexão pode ser tanto regular quanto irregular. A reflexão irregular ou difusa, ela acontece em superfícies ásperas, rugosas. Superfícies imperfeitas, como por exemplo o corpo humano, o quadro, a parede. Agora, a reflexão regular ou especular da luz, ela acontece em superfícies regulares, límpidas, como por exemplo um espelho. Uma superfície totalmente lisa, cujo ângulo de incidência acaba sendo igual ao ângulo de reflexão. O que é esse ângulo de incidência? É o ângulo entre o raio de incidência e uma reta normal. O que é o ângulo de reflexão? É o ângulo entre o raio de reflexão e a reta normal. Logo aí eu tenho as duas leis da reflexão. A primeira lei, o raio de incidência, a reta normal e o raio de reflexão pertencem ao mesmo plano, ou seja, são coplanares. E a segunda lei, o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. O I é igual ao R. Então isso é a reflexão da luz. Já na refração da luz, é a passagem da luz de um meio para o outro meio. Sempre nessa passagem da luz de um meio para o outro meio ocorre o desvio, né? O raio de luz ele pode tanto se aproximar da normal, como é esse primeiro caso, quanto se afastar da normal, como esse segundo caso. Quando ocorre o primeiro caso, eu falo que o índice de refração do meio 2 ele é maior do que o índice de refração do meio 1. Então, quanto mais próximo da normal estiver o raio, maior o seu índice de refração. Então, o índice de refração do meio 2 é maior que o índice de refração do meio 1. Se o índice de refração é maior, a sua velocidade é menor, porque índice de refração e velocidade são grandezas inversamente proporcionais. Então, se o índice de refração do meio 2 é maior do que o índice de refração do meio 1, eu posso falar que a velocidade do meio 2 ela é menor do que a velocidade no meio 1. Aqui eu tenho o ângulo de incidência, aqui eu tenho o ângulo de refração. Do mesmo modo, no segundo desenho, o ângulo de incidência, ângulo de refração. Ângulo de incidência é o ângulo entre o raio de incidência e a normal. Ângulo de refração, o ângulo entre a normal e o raio de refração. Nesse caso aqui, o raio se afastou da normal. Quando ele se afasta da normal, a sua velocidade, a velocidade nesse meio é maior, mas o índice de refração é menor. Então aqui eu posso falar que a velocidade do meio 2 é maior do que a velocidade do meio 1, mas que o índice de refração no meio 2 ele é menor do que o índice de refração do meio 1. E quais seriam as duas leis da refração? O raio de incidência, a reta normal e o raio de refração pertencem ao mesmo plano, ou seja, são coplanares, e a lei de Snell-Descartes, índice de refração do primeiro meio vezes o seno do ângulo de incidência é igual ao índice de refração do segundo meio vezes o seno do ângulo de refração. Então, o índice de refração do primeiro meio vezes o seno do ângulo de incidência é igual ao índice de refração do segundo meio vezes o seno do ângulo de refração. Então, essa é a segunda lei da refração, lei de Snell-Descartes, que a gente vai utilizar nesse experimento. Então vamos ao experimento. Então, dando início ao nosso experimento, nós precisamos de um objeto de acrílico e um laser. Eu vou incidir esse laser no objeto de acrílico, mudando somente o ângulo de incidência, mudando para 30, 45 e 60 graus. Então, inicialmente, nós vamos para o ângulo de 30 graus. Com esse ângulo de 30 graus de incidência, eu consigo um ângulo de refração de aproximadamente 20 graus e um ângulo de reflexão de 30 graus. Agora, mudando para um ângulo de 45 graus,
eu consigo, além do ângulo de incidência, né, de 45 graus, um ângulo de refração de aproximadamente 28 graus, lá embaixo, e um ângulo de reflexão também de 45 graus, ou seja, o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Agora eu vou alterar esse ângulo para 60 graus, então o ângulo de incidência é de 60 graus. Com esse ângulo de incidência de 60 graus, eu obtenho lá embaixo, no ângulo de refração, um ângulo aproximadamente de 35 graus e um ângulo de reflexão de 60 graus. Ou seja, de novo, o ângulo de incidência foi igual ao ângulo de reflexão. Para um ângulo de incidência de 60 graus, um ângulo de reflexão de 60 e um ângulo de refração de aproximadamente 35 graus. Então agora vamos à análise dos resultados, né? Vamos analisar agora os resultados, né, do experimento. Para um ângulo de incidência de 30 graus, vamos pegar a canetinha aqui, ângulo de incidência de 30 graus, que é esse aqui, com relação à normal, eu obtive aproximadamente um ângulo de refração de 20 graus e um ângulo de reflexão de 30 graus. Então, nisso aqui eu já comprovo a segunda lei da reflexão, que diz que o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Agora vamos analisar a lei de Snell-Descartes. Pela lei de Snell, índice de refração do primeiro meio vezes o seno do ângulo de incidência é igual ao índice de refração do segundo meio vezes o seno do ângulo de refração. Então, o índice de refração do primeiro meio é o ar, então é 1, vezes o seno de 30, que é meio, é igual ao índice de refração do meio aqui de baixo, que é o acrílico, que é 1,49, vezes o seno do ângulo de refração. Então, o seno do ângulo de refração dá meio dividido por 1,49, que é igual aproximadamente a 0,335. Esse número, olhando a tabela de seno e cosseno, está entre o ângulo de 19 e 20 graus. Então, entre o ângulo de 19 e 20, nós achamos 20, olhando o experimento, podemos comprovar isso aí. Então, agora vamos ao segundo, né, o de 45 graus. Então, para o ângulo de incidência de 45 graus, eu tenho um ângulo de reflexão de 45 graus e um ângulo de refração de 28 graus. Então, ângulo de incidência 45, ângulo de reflexão 45, ângulo de refração 28 graus. Então, a segunda lei da reflexão sendo obedecida, agora vamos achar o ângulo de refração pela lei de Snell. Então, o índice de refração do primeiro meio vezes o seno do ângulo de incidência é igual ao índice de refração do segundo meio vezes o seno do ângulo de refração. Então, fica 1 vezes seno de 45, que é 0,707, que é igual a 1,49 vezes o seno do ângulo de refração. Seno do ângulo de refração é 0,707 dividido por 1,49, que dá 0,474. Pela tabela, um número entre 28 e 29, né? Um ângulo entre 28 e 29. Nós encontramos no experimento 28, com os números aqui entre 28 e 29. Então, podemos dizer que está de acordo com a lei de Snell. Isso para um ângulo de 45 graus. E agora para o ângulo de 60 graus, 60 aqui e 60 aqui, nós temos um ângulo de refração aqui embaixo de 35 graus. Então, nós obtemos um ângulo de 60 graus para reflexão e de refração 35 graus. O de reflexão igual ao de incidência, comprovando a segunda lei da reflexão. O de refração vamos usar Snell. Então, o índice de refração do primeiro meio, seno do ângulo de incidência, é igual ao índice de refração do segundo meio, vezes o seno do ângulo de refração. Então, seno de 60 é 0,866, então 1 vezes 0,866 é igual a 1,49 vezes o seno do ângulo de refração. Seno do ângulo de refração é 0,866 dividido por 1,49, seno do ângulo de refração é 0,581. Pela tabela, 0,581 está entre 0,574 e 0,588, ou seja,
entre o ângulo de 35 e 36 graus. Nós encontramos pelo experimento 35 graus. Então está correto, né? Está certinho. Então comprovamos para os três ângulos, tanto para o experimento quanto pela fórmula de Snell, os valores são iguais, né? Os ângulos. E aí, galera, espero que tenham gostado dessa aula, né? Esse experimento sobre reflexão e refração. Qualquer dúvida, assistam de novo esse vídeo. Quem gostou, dê um like lá nesse vídeo, inscreva-se no canal Paradoxo da Física. E aí embaixo, ó, temos 2 vídeos relacionados com reflexão e refração, para aumentar, né, o nível de conhecimento de vocês. Muito obrigado e até mais, até a nossa próxima aula.